Eu sou Hernani de Souza Esteves e vou começar hoje uma série de vídeos no YouTube. E hoje eu vou começar com um tema polêmico, falando do Egito Antigo, a suposta escravidão do povo hebreu e Illuminati. Bom, muitos canais conservadores no YouTube, canais como do Tio Lu ou do Prepare-se, falam do Egito com uma visão cristã. Aquela velha história de que o povo hebreu foi escravizado no Egito, que nós todos já vimos em vários filmes, em várias séries e várias coisas. Só que tem alguns problemas com isso. Eles levam em consideração relatos em um livro religioso. Um livro religioso que não é um relato histórico, é um livro sagrado. Então, a Bíblia serve como argumento para quem acredita nela, e não para os cientistas. Mas, digamos que isso tenha de fato acontecido. Agora, tem alguns problemas aí também. Mesmo que os hebreus tenham de fato sido escravizados no Egito, tem uns problemas aí. Por quê? Escravidão era uma coisa comum no passado. A escravidão foi extinta no mundo muito recentemente. E se o contexto histórico pode ser usado para inibir os hebreus, isentar os hebreus de certos crimes que eles cometeram no passado, então um contexto histórico também pode servir para isentar egípcios, gregos, romanos, vikings de erros que eles cometeram no passado. Cristãos têm a mania de usar contexto histórico para desculpa para atos como os de Davi e Salomão, de Davi e Sansão. Eles mataram milhares de pessoas, mas falam, era o contexto da época. A época era violenta, foi necessário. Tá, mas se o contexto histórico é uma desculpa para uma pessoa ser violenta, então isso deveria valer para todos os povos do mundo antigo, não só para os hebreus. E outra, toda história tem dois lados. Um bom analista, quando tem dois lados em conflito, ele observa os dois lados e procura ver e depois, hoje na realidade, os dados atuais para ver qual dos dois contextos fazem mais sentido. Os cristãos não fazem isso. Eles não procuram o lado dos egípcios. Nunca procuram. Eles leem na Bíblia que os egípcios escravizaram o povo hebreu e já taxam os egípcios de vilões. E outra coisa, eles fazem além disso. Eles dizem que os deuses egípcios e os símbolos egípcios são satânicos, sem nada para alegar isso. Nada na Bíblia prova que os deuses pagãos são demônios. Nada. O que tem, na verdade, é o seguinte, é uma interpretação. Por quê? Na cultura judaico-cristã tem um só Deus, e os servos de Deus e os seus anjos, e o outro lado, o lado de Lúcifer, o anjo rebelde. Então, para eles, não existe nenhum outro Deus. Só que se eles dissessem que os outros deuses não existem,
como a igreja ia explicar os milagres que os povos pagãos têm. Eles também têm milagres, pessoas também se curam, também obtêm bênçãos. Então, se existe só um Deus, e esses deuses não se apresentam como os anjos de Deus são caracterizados, então eles tiveram a seguinte sacada: vamos dizer que é demônio. Vamos dizer que é tudo demônio, mesmo sem ter nenhuma evidência para comprovar isso. Na verdade, não se tem nada concreto sobre a aparência dos anjos. Nem a própria Bíblia diz com exatidão como é os anjos. E a Igreja Católica fez aquela imagem do diabo com chifre, rabinho, essas coisas. Foi, na verdade, uma profanação de vários deuses pagãos, como Pan, por exemplo. Então, os cristãos vivem reclamando de perseguição, de intolerância, mas eles mesmos são extremamente intolerantes. Eles reclamaram quando na parada gate ia um travesti lá no crucifixo. Eles reclamaram quando ando na exposição lá do Santander, tinha Jesus com vibrador e coisa e tal. Concordo, isso foi uma falta de respeito. Mas, por outro lado, eles vivem associando o olho de Horus, que é um símbolo sagrado para os pagãos egípcios, com o demônio. Eles associam os santos católicos, eles associam os orixás às Yeshus da Umbanda, anda com demônios. Associam os deuses pagãos a demônios. Baseado em quê? Entende? Então, se vocês querem ser respeitados, vocês têm que dar respeito. Quando alguém fala que Deus é tirano, que ele matou a quase totalidade da humanidade afogada, daquele ele mandou o pai sacrificar ao próprio filho, que ele mandou matar 42 jovens porque chamaram um profeta de careca, vocês reclamam. Vocês reclamam, porque para vocês todos os atos de Deus são justos. Então ele é incriticável. Criticar qualquer coisa do seu Deus é um absurdo. Mas vocês vivem comparando os deuses dos outros a demônios. Então, se vocês querem ser respeitados, vocês também têm que dar respeito.